Rússia e China vetaram a proposta dos Estados Unidos para um cessar-fogo imediato na faixa de Gaza. O Conselho de Segurança da ONU se reuniu de maneira emergencial nesta sexta-feira para votar a proposta apresentada pelos Estados Unidos para uma pausa no conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Os 15 membros estiveram presentes. 11 países foram a favor da resolução, mas Rússia e China, que têm poder de veto, foram contrários e por isso o texto não foi adiante. A Argélia também rejeitou o projeto e a Guiana se absteve. Os Estados Unidos classificaram a postura da China e da Rússia como ultrajante. A Rússia e a China se recusam a condenar o Hamas por queimar pessoas vivas, por abater civis inocentes, por violar mulheres e meninas, por tomar centenas de pessoas como reféns. Este foi o ataque mais mortal contra judeus desde o Holocausto. E um membro permanente do Conselho não pode nem condená-lo. Sinto muito, é realmente ultrajante. Além do pedido de cessar-fogo, a resolução americana ainda exigia a libertação de reféns por parte do Hamas e a necessidade de aumentar o fluxo de ajuda humanitária. Tanto a China quanto a Rússia pediram um texto alternativo e afirmaram que a proposta americana não é clara com relação ao cessar-fogo permanente. O texto foi enviado para o Conselho da ONU enquanto os Estados Unidos pressionam Israel para recuar na ideia de fazer uma operação militar em Rafah. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, visitou Tel Aviv nesta sexta-feira e disse que o avanço na região seria um erro. Para a gente entender melhor essa situação no Conselho de Segurança da ONU, a gente entrevista agora o professor de Relações Internacionais da SPM, Roberto Ibel. Professor, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal da Record News. Boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite, Gustavo, e a todos que estão assistindo aqui a Record News. Professor, a justificativa, então, aí do veto desses dois países seria de que não havia ali um cessar-fogo de forma clara nessa resolução dos Estados Unidos e que os Estados Unidos estariam usando de uma certa manobra nesse momento, lembrando que eles já vetaram outras vezes lá atrás outras propostas de cessar-fogo dentro da ONU. Por que eles mudaram de ideia agora? Isso daí seria pura conveniência eleitoral? Seria essa uma das explicações? Renata, acredito que essa é a explicação central para essa mudança tão drástica, eu diria, de discurso, narrativa por parte dos Estados Unidos, né? O presidente Biden enfrenta uma pressão muito grande por parte do seu eleitorado nos Estados Unidos para que mude de posicionamento com relação à guerra entre o Estado de Israel e o Hamas na faixa de Gaza, na Palestina, né? Então, essa mudança de 180 graus, digamos assim, de posicionamento, ela vem no sentido de que Biden tenta recuperar a sua imagem, sabendo que um dos pilares da eleição norte-americana, além de política doméstica, de questões econômicas e migratórias, é também a questão de política externa, né? E a gente entra, como já falei várias vezes aqui em outras entrevistas na Record News, dentro de uma guerra nós temos também as guerras de narrativas, né? Então, o que China e Rússia fizeram hoje não foi necessariamente um olhar para a guerra, mas sim também uma defesa de uma narrativa e na busca também de um protagonismo para ver quem aprovará uma política de cessar-fogo no Conselho de Segurança da ONU. Vale lembrar que quando o Brasil era presidente do Conselho no ano passado, que era justamente quando começa a guerra em outubro de 2023, o próprio Brasil tentou costurar, junto com estes três países, China, Rússia e Estados Unidos, um acordo de cessar-fogo que, à época, foi vetado pelo próprio Estados Unidos, né? É claro que o contexto político americano mudou nesses últimos meses, né, ao longo desse último semestre, e hoje os Estados Unidos têm uma mudança de posicionamento. Mas o que eu gostaria de destacar aqui é que, independentemente se for uma resolução de cessar-fogo, eventualmente seja aprovada, e seja da China, da Rússia, dos Estados Unidos ou de algum dos outros membros do Conselho de Segurança, a questão central que paira ainda hoje é se, de fato, Israel cumprirá com essas medidas que serão colocadas pelo Conselho de Segurança, né? E, evidentemente, também se o Hamas, que não é um Estado, é uma organização extremista, terrorista, também iria cumprir com essa política de cessar-fogo. Então, as duas partes interessadas, digamos assim, Israel e Hamas, também precisam estar de acordo com qualquer tipo de votação que seja feita no Conselho de Segurança, que no momento parece ser muito difícil.
Professor, pegando esse gancho que você mencionou e juntando com o impasse dentro do Conselho de Segurança, fica mais uma vez provado que muitos analistas e até que presidentes, o próprio presidente Lula fala sobre isso, que a ONU perdeu a mão, digamos assim. Não há mais como conseguir conciliar. Os impasses são tão grandes ali, há uma formatação, uma renovação desse conselho, desses organismos internacionais, precisa ser feita porque eles não chegam a consenso e mesmo quando chegam, quem disse que vão ser cumpridos? Exato, Gustavo. A reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas é algo que é imperativo praticamente desde que terminou a Guerra Fria no início dos anos 90, né? Porque a própria configuração do mundo, ou como a gente chama nas relações internacionais, do sistema internacional, é totalmente diferente. Fazendo uma analogia, um sistema ele é composto por várias peças, né? E essas peças que hoje fazem parte, elas têm voz, elas buscam ter direito à voz no âmbito dos órgãos internacionais, como o Conselho de Segurança. Então, por exemplo, países como Brasil, Alemanha, Índia, que têm economias robustas, têm democracias robustas, não são representadas no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Enquanto que países, né, antigas potências coloniais, como o Reino Unido, como a França, que têm territórios muito menores, populações muito menores, né, continuam tendo esse direito a veto. Então, essa distribuição de poder, né, ela não é igualitária, ela não acontece de uma maneira que compreenda esses novos atores. Então, a reforma é necessária. Eu escrevi no ano passado um capítulo de livro, que foi publicado agora no começo do ano, que eu analisava as votações do Conselho de Segurança com relação à guerra na Ucrânia, né? E ficou muito claro que mais de 2.000 reuniões, dentre os oficiais como as extraoficiais, que foram realizadas entre 2022 e 2023, menos de 1% dessas reuniões teve como objeto discutir de fato questões da guerra na Ucrânia. E nenhuma dessas reuniões chegou de fato a uma resolução que condenasse a Rússia ou que apoiasse formalmente a Ucrânia. E o mesmo agora parece, infelizmente, se repetir com relação à guerra que hoje acontece na faixa de Gaza. Então, o Conselho de Segurança, embora ele tenha estas atribuições para votar resoluções, para pedir cessar-fogo, intervenções humanitárias, missões de paz, enfim, ele tem se mantido muito aquém do desejado, tem se colocado como uma instituição que abre, né, deixa de tomar decisões e delega para a Assembleia Geral das Nações Unidas ou até mesmo para organizações como a OTAN, que é mais ainda subrepresentada. Professor Roberto Ibel, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no Jornal. Uma boa noite, até a próxima. Obrigado, uma boa noite a todos. Boa noite.